Exercícios resolvidos. Então vamos lá. Número 1. O diagrama representa trecho da curva de aquecimento de um corpo de 100 gramas, onde o patamar representa sua vaporização. Vamos lá. Então determine, na letra A aqui, o calor específico da substância no estado líquido. Muito bem. Galera, antes da gente seguir aqui para o item A, então olha só, quando ele fala aqui, ó, patamar, o patamar indica esse momento aqui, ó, onde vocês não percebem, ou seja, onde não há a variação de temperatura, ou seja, a inclinação da reta. A reta ela fica na horizontal aqui, para ficar fácil. Então isso aqui indica o patamar. Então ele tem que indicar para você o que é esse patamar. Se é patamar de vaporização, de solidificação, de fusão, enfim, mas nesse caso é de vaporização. Então o que a gente pode entender? Pode entender o seguinte, que a substância aqui ela era líquida e ao chegar aqui ela torna-se vapor, ou seja, estado gasoso. Tá? Então isso é importante que vocês saibam, tá? Identificar aqui líquida, chega no patamar de vaporização, ou seja, todo líquido evapora ou vaporiza-se, tá? Transforma-se em vapor e gasoso. Beleza? Então vamos lá. Na letra A, o calor específico da substância. Muito bem. Então a gente puxa o seguinte. Vamos lá, agora é importante aqui. Atenção aqui, vamos lá. Bom, ele quer o calor específico da substância no estado líquido, beleza? Então eu vou pegar aqui qual foi a quantidade de calor que a substância recebeu no estado líquido antes de chegar no patamar. Tá? Então aqui, ó, observando o gráfico, a substância tinha, no caso o corpo tinha 20 graus Celsius, tá? Recebeu uma quantidade de calor a partir daqui, ó, até aqui, que é antes do patamar, tá? Ou seja, até chegar à temperatura de 45 graus Celsius. Tá? Aqui eu já posso pensar no seguinte, qual foi a mudança, ou seja, a variação de temperatura aqui nesse caso, ou seja, 45 menos 20, quanto é que dá? 25. Tá? Tá aqui essa conta, ó. Variação de temperatura, ou seja, a temperatura final, que é 45, menos 20, que é a temperatura inicial. Então já desenho aqui no gráfico para ficar fácil para vocês observarem. Tá? Bom, galera, agora vem a parte importante agora. Qual foi a quantidade de calor para que essa variação de temperatura tenha acontecido? Importante, muita gente escreve que a quantidade de calor para isso foi, ó, o 12, só porque está aqui, ó, fazendo um par ordenado com o 45. Não é, pessoal. Então você tem que formar esses dois pares ordenados aqui. Ó. De fato, 12 faz par com 45, ó, e 10 formam par com o 20. Então, galera, para que tenha acontecido esta variação de temperatura aqui, ó, o corpo teve que receber essa quantidade de calor aqui, onde eu estou fazendo com lápis agora, ó, isso aqui. Tá? Então a gente precisa fazer a diferença, ou seja, 12 menos 10. Tá aqui, ó. 12 menos 10. Feita essa diferença, então a gente tem 2. 2 o quê? Quilocaloria. Tá? Não podemos deixar de olhar a escala do gráfico aqui. Ó, a quantidade de calor em quilocaloria. Então a gente pegou 12 menos 10 igual a 2. 2 o quê? 2 quilocalorias. Tá? Então aqui na verdade a gente tem 10 quilocalorias e 12 quilocalorias. Então 12 quilocalorias menos 10 quilocaloria, 2 quilocaloria. Tá bom? Transformando para caloria, o que a gente faz? Multiplica por 1000. Multiplica por 1000. Tá bom, galera? Então, assim, o problema com gráfico tem que tomar muito cuidado. Ó, tá? Então, aqui, né, na temperatura inicial, ele tinha atingido, ou havia recebido para chegar até aqui, 10 quilocalorias. E para chegar até o 45 recebeu o que? Mais 2 quilocalorias, chegando até 12. Então a gente vai tratar
a quantidade de calor sensível que o corpo recebeu é essa diferença aqui, ó. Tá? Então, muito cuidado. Beleza, então a gente já fez aqui, pegamos a quantidade de calor, pegamos a variação de temperatura, pegamos a massa do corpo, 100 gramas, e a gente vai medir o quê? O calor específico. Então a gente vai pegar a fórmula, né, de algumas aulas atrás aqui, ó. Quantidade de calor sensível é igual a quê? A massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, o calor sensível recebido pelo corpo, nesse caso aqui, 2000, é igual a 100, que é a massa, 100 gramas, vezes calor específico que nós queremos, vezes variação de temperatura, que nesse caso é 25 graus Celsius. Tá? Multiplicando 100 por 25, 2.500. Então, a gente tem 2.500 vezes calor específico. Isso é igual a 2.000. Então, a gente quer achar o calor específico. Então, o calor específico deve ser isolado na equação. Então, a gente deixa ele isolado aqui no lado direito. Joga, então, 2.500 para dividir o 2.000 que está lá no lado esquerdo da equação. Fazendo essa divisão, a gente chega aqui, ó, em 0,8. Então, o calor específico desse corpo, ou dessa substância, é igual a 0,8 calorias por grama graus Celsius. Tá certo? Bom, vamos aqui na letra B. Bom, na letra B ele quer o calor latente de vaporização da substância. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só... Há uma forma de botar o gráfico aqui, pior que não vou ter como. Vamos aqui. Bom, calor latente. Vamos ver aqui. Pronto, agora está organizado. Ó, calor latente. Beleza. Bom, o calor latente de vaporização da substância. Lembrando, pessoal, que eu falei, né? O que nós vamos medir agora é o calor latente, ou seja, o L. Eu não falei quantidade. Se eu tivesse falado de quantidade, aí sim, seria o Q que seria calculado. Nesse caso, é o L. Então, vamos lá. Bom, ele fala o calor latente de vaporização. Então agora a gente vai olhar com carinho este patamar aqui, que é o patamar da vaporização. É aqui onde a quantidade de calor latente atua. Tá? Atua. Então, vamos lá. Qual será o valor dessa quantidade de calor latente? Então a gente olha aqui, pessoal. Bom, aqui quando a reta para, a reta rosa, né, para de inclinar, ou seja, fica na horizontal, aqui é o momento onde acontece a transição, a mudança de fase, de líquido para gasoso. Aqui é aonde a quantidade de calor latente atua. Tá? Então o corpo chegou aqui, ó, em 12 quilocalorias no ponto de ebulição. Tá? Então a partir desse ponto de ebulição, ou seja, ele começou a ganhar quantidade de calor latente para mudar de fase, mas ainda continuando no ponto de ebulição. Tá? A partir daqui que ele vai aumentar a temperatura se ele continuar a ganhar calor. Então, galera, do 12 até o 21, esta é a quantidade de calor latente. Ou seja, essa diferença aqui corresponde à quantidade de calor que foi fornecida a esse corpo para sair do líquido para o estado de vapor. Tá? Então a gente calcula essa diferença, ou seja, 21 quilocaloria menos 12 quilocaloria, que nesse caso a conta está aqui embaixo, 9 quilocaloria. Tá? Transformando isso para calorias, o que a gente faz? Multiplica por 1000. Então 9.000 calorias. Beleza? Então vamos aqui. Bom, a massa, né, continua sendo 100 gramas, porque é a mesma substância que está mudando ali de fase. E ele quer o calor latente de vaporização. Tá? Então,
a fórmula aqui, ó, quantidade de calor latente é igual a massa vezes calor latente. Nesse caso é de vaporização por conta desse patamar indicado aqui, tá? Então, vamos lá. Quantidade de calor latente, 9.000, a gente fez aqui no gráfico, né? A massa, 100 gramas. Calor latente de vaporização, LV, fiquem aberto, tá? Então a gente pega o 100, joga para o lado do 9.000 para dividi-lo. Então a gente tem 9.000 dividido por 100, dá 90. Então a gente tem aqui, ó, calor latente de vaporização, 90 calorias por grama. Tá certo, pessoal? Então a gente finalizou aí o exercício número 1. Tá?